Olá, meus amigos, bom dia, tudo bem? Então, esse vídeo aqui, basicamente ele tem o objetivo de mostrar a importância de estudar o método dos elementos finitos conhecendo o seu alicerce, né? Para quem não quer se tornar um piloto de software, né? Já que os problemas de engenharia não são resolvidos dessa forma, né? E nós vamos usar como pano de fundo um exemplo da formulação de um elemento que está aqui nesse livro, que é um caso muito interessante, que são os elementos de modos incompatíveis, né? Aliás, eu quando comecei a trabalhar com elementos finitos, lá na década de 70, o primeiro software que eu usei foi o SAP 4, aquele para mainframe. A gente não tinha nem ferramenta gráfica, mas fazia malha de navio à mão, né? E tinham esses dois tipos de elementos, os elementos de modos compatíveis e os elementos de modos incompatíveis. Pode soar um tanto quanto estranho essa definição do elemento, até porque quem já teve contato com o método, a gente sabe que é o seguinte, né? A ideia central do método é subdividir a estrutura em elementos que estão conectados nos nós. A partir da rigidez de cada elemento, você determina a rigidez da estrutura e sabe como ela se deforma. Essa é a ideia essencial do método, né? E para fazer isso, você toma como base alguns alicerces, que são as leis. Equilíbrio, né? Se a estrutura está em equilíbrio, cada elemento também está em equilíbrio. E a outra é a compatibilidade. Se você pegar, por exemplo, dois elementos vizinhos, no nó, eles são compatíveis. Eu quero dizer o seguinte, se você pegar um elemento aqui e pegar o elemento vizinho, eles compartilham o mesmo nó. Então, o mesmo deslocamento nodal se aplica aos dois elementos, naqueles nós que eles são compartilhados. E no contorno aqui? Será que eles são compatíveis? Em princípio, seria desejável. Mas isso acontece? Então, essa é a ideia que nós vamos discutir aqui, né? E para isso, é bom revisar um conceito que a gente detalha bastante no curso, né? E na literatura, como a gente mostrou, que é o seguinte: quando você tem a rigidez da estrutura inteira, que ela é calculada a partir da rigidez de cada um dos seus elementos, conhecendo o comportamento, né, da rigidez da estrutura e aplicando o carregamento, você calcula o deslocamento dos nós. Essa é a primeira instância do método de elementos finitos no âmbito da análise estrutural. É calcular o deslocamento dos nós. Dos nós, eu falei. Quer dizer o seguinte, se você tem um modelo de 100 mil nós, você não está calculando o deslocamento numa primeira instância dos infinitos pontos do contínuo, mas só daqueles 100 mil. Mas você julga que aqueles 100 mil são representantes jurídicos do contínuo inteiro. Essa é a questão central. E a partir do deslocamento do nó, aí sim, se você pegar um elemento aqui, eu vou aplicar o deslocamento nodal, o elemento se deforma. Essa deformação que o elemento apresenta, ela é definida a partir dos deslocamentos dentro do elemento, através de uma função de interpolação. É a palavra-chave em elementos finitos, interpolação. Então você vai fazer a interpolação. A partir do deslocamento nodal, isso é real. Eu vou aplicar o deslocamento nodal aqui. Ó. O elemento se deforma. Ele se deforma e você calcula esse campo de deslocamento. Agora, tem alguns detalhes que são extremamente interessantes. Se você tem a função que dá esse campo de deslocamento dentro do elemento, a derivada dessa função permite calcular a função que dá a deformação dentro do elemento, né? Que dá a deformação. Mas isso aqui não é o elementos finitos que define. Isso vem lá da teoria. Se a teoria é de Viga, a deformação é dada segundo os preceitos da teoria de Viga. E ainda tem mais, né?
Se a derivada dá a deformação, essa derivada é a primeira ou a segunda? Depende do problema. Problemas que têm curvatura, como flexão de viga, ou curvatura de placa, é a segunda derivada. Problema de elasticidade, como estado plano de tensão. Um sólido, teoria da elasticidade, é a primeira derivada. Então, basicamente, isso daqui fecha o circuito. Agora, uma coisa que é muito interessante comentar é que, quando você formula o campo de deslocamento do elemento, ele não é formulado assim de uma maneira free, vamos fazer isso aí da maneira que vier na cabeça. Não. Existem alguns preceitos que você tem que respeitar, alguns requisitos. Em primeiro lugar, o elemento tem que ser completo. O que é o elemento completo? Já que você vai definir um polinômio que interpola o campo de deslocamento, esse polinômio tem que começar do grau mais baixo sempre. Tem cara que gosta de queimar etapa na vida, então ele já começa, o high order, ele já começa com um polinômio de grau alto. Isso não é um bom negócio. Por quê? Eu vou mostrar um caso prático aqui. Quando você pega uma viga, a deformação por flexão está associada à curvatura. Olha só, se você fizer isso aqui e olhar para essa viga deformada, você tem um trecho curvo, que é onde há momento fletor, a flexão. E você tem um trecho reto, que é depois da ação da carga até a extremidade livre. O trecho reto, você tem deslocamento, mas você não tem deformação, por flexão. Quer dizer o seguinte, olha só, isso aqui é uma reta, é uma função linear. Se você deriva 2 vezes isso aqui, vai dar 0. Quer dizer, não tem deformação por flexão. Imagine que você comece um elemento de viga e queime as formas mais simples do polinômio se deformar. Você vai fazer isso daqui e aparece uma tensão lá na extremidade livre, que é uma evidente impossibilidade física. O cara abraçou a derrota, né? Então isso é uma regra. O elemento tem que ser completo. O polinômio que interpola o campo de descolamento em qualquer elemento tem que começar nos graus mais baixos. E o que é isso? O elemento primeiro tem que ter a capacidade mais simples de se deslocar. E a forma mais simples de se deslocar é deslocar sem deformar. Se o elemento não tem essa capacidade, ele já começou errado. E segundo, o polinômio tem que ser único. O que eu quero dizer com polinômio tem que ser único? Olha só. Se você pegar aqui uma viga, imagina que essa viga aqui é uma parte de uma estrutura lá, e você aplica o deslocamento do nó, se você define de forma única o deslocamento dos nós, só tem uma forma do elemento poder se deslocar, internamente. O que eu quero dizer é que quando você formula um elemento finito, o número de coeficientes do polinômio de interpolação tem que ser igual ao número do grau de liberdade do elemento, para o polinômio ser único. Porque tem uma questão física por trás. A questão física é que só tem uma forma do elemento se deformar, dado que você definiu a condição de contorno. Não tem duas. Imagina uma situação fictícia, a viga está se deformando lá e aqui a gente, discutindo o futuro dela. Ah, não, eu acho que ali é um polinômio do 3º grau. Ah, não, eu acho que é do 2º grau. Não, eu acho que é do 1º grau. Aí uma hora a viga para e fala assim, dá para decidir como é que eu vou me deformar? Eu estou aguardando a decisão de vocês. Só tem uma maneira de deformar. Então, essa é a questão central da formulação do elemento. Que do ponto de vista matemático, a gente sempre tem uma tratativa para fazer. É claro que aí você pode ter elementos que são melhores formulados que outros. Se essa função de deslocamento é mais rica, a função que dá a deformação também é mais rica. E como consequência, o campo de tensão também é mais rico. Tá certo? Daí é que surge, por exemplo, elementos lineares. O que o elemento parabólico tem? Ele tem um nó intermediário.
entre os vértices. Como consequência, a função de interpolação é mais rica também. Então você tem um melhor campo de tensão. Por isso que a gente faz testes de confiabilidade, né? Você tem uma expectativa e você no teste de confiabilidade confere se a expectativa realmente bate, né? Mas você já sabe o que você vai obter conhecendo a formulação. Aí é que surge a ideia dos elementos de modos incompatíveis. Teve um carinha que pensou uma ideia muito legal, né? Qual é a ideia? Ele falou assim, bom, se cada campo de deslocamento gera um campo de tensão, e eu vou tentando melhorar para chegar na tensão adequada para o meu modelo, por que eu não posso fazer o contrário? Eu vou fazer o seguinte, eu vou formular um campo de tensão, formulando o campo de tensão, pela equação constitutiva eu tenho a deformação. Se tendo deslocamento derivando eu tenho a deformação, se eu tenho a deformação para chegar no campo de deslocamento que define aquele elemento, eu vou ter que fazer a integral, que é o processo contrário da derivada. Tá certo? Essa é a ideia lógica. Só que tem um problema. Toda vez que eu faço uma integração, eu gero uma constante de integração. E como o elemento, vamos pegar o elemento bidimensional para ficar mais fácil raciocinar, que a ideia é a mesma no caso mais geral. Quando eu pego um elemento bidimensional, as variáveis são x e y. E quando você formula a deformação, já que você tem uma função de deslocamento de x e y, quando você calcula a deformação εx, você deriva em relação a x, então a função de y é considerada uma constante. E quando você calcula o y, na hora que você deriva, a função de x é considerada uma constante. Usando esse raciocínio, agora eu vou fazer uma engenharia reversa aqui. Se eu tenho uma deformação e eu vou integrar no domínio de x, a minha constante de integração é uma função de y, porque se eu derivasse, ela ia sumir. E da mesma maneira, quando eu tenho a deformação εy, eu integro no domínio de y, a minha constante de integração vai ser uma função de x. Então aí, esse é o detalhe. E o que é muito interessante, claro que nós não estamos fazendo a passagem, isso está aí no curso que a gente formula, né? No livro e tal. Essas funções são quadráticas, olha só. Na hora que você substitui as condições de contorno, né? É que nem numa reta, né? Vamos pegar um exemplo só para... Você tem dois pontos da reta, você substitui os pontos notáveis, você gera constante. A mesma coisa aqui, você substitui os graus de liberdade e você vai gerar uma função de x e de y dessa constante de integração, que são funções do segundo grau. Agora, olha só, na hora que você vai interpolar o campo de deslocamento, o que acontece no contorno? Você tem uma função do segundo grau, o contorno não é mais retilíneo, como no elemento linear. Embora você não tenha um nó intermediário, a função é do segundo grau. Mas peraí, eu só tenho dois pontos. Quantas parábolas do segundo grau passam por dois pontos? Infinitas. Como os elementos são calculados isoladamente, a gente sabe disso, né? Cada elemento é calculado separadamente do outro. Na hora que eu vou formular a parábola do elemento da direita, eu tenho isso. O da esquerda é isso aqui. Ou seja, eles não são compatíveis. Por isso que eles se chamam elementos de modos incompatíveis. Ah, então isso é um grande problema? Não, porque no nó ele continua sendo compatível. O problema é que como a função ela tem um grau 2, o campo de deslocamento dos elementos de modos incompatíveis é muito melhor que o elemento linear. No teste de confiabilidade você prova isso. O fato dele não atender à condição de compatibilidade no contorno não quer dizer nada, porque ele tem um campo de tensão muito melhor calculado. Tá claro? Essa é a questão. Esse exemplo simples aqui, ele mostra o quanto, né, é interessante, o quanto é importante
você mexer com elementos finitos, que não tem nada de misterioso, mas você conheceu o que está fazendo. O que eu quero dizer é o seguinte, conhecer a formulação do método. Porque isso daí cai numa segunda questão, né? Às vezes, você sabe aquelas coisas assim? Ah, do que você baseia no que está falando? Ah, coisas que eu ouvi dizer. Aí você vê os caras falando assim, olha, você tem que fazer teste de confiabilidade ou fazer no seu modelo. Como assim? Aí você pergunta do cara, quantas toneladas de ácido você já levantou? O cara fala assim, deve ser uns 100 gramas. E é erro numérico ainda. A gente já calculou ônibus, locomotiva, navio. Imagina que eu vou calcular uma locomotiva que tem 2 milhões de nós e eu vou fazer teste de confiabilidade para a convergência da locomotiva. O cara abraçou a derrota, né? Ele vai ter que trabalhar 36 horas por dia e vender um modelo e calcular 4. A segurança que você tem de gerar um modelo que tem um número adequado de nós e o tamanho correto do elemento é conhecer a formulação do elemento. Você já sabe o problema antes de começar. Eu quero dizer o seguinte, se você tem uma estrutura, você pode ter um estado plano de tensões e você pode ter o comportamento de placa. Os dois estão ocorrendo ao mesmo tempo. A malha que resolve um não é a mesma malha que resolve o outro, mas você pode fazer uma malha no modelo. Como é que eu sei o tamanho da malha adequada? Conhecer a formulação. Exemplo prático, de novo, vamos voltar para o mundo real. Eu tenho um chassi. O chassi está flexionando. Quando o chassi está flexionando, as abas do chassi, devido à flexão global, estão sob pleno estresse. Mas se você tem uma carga na aba e ela está flexionando, ali é o comportamento de placa. Como é que eu sei o tamanho adequado da malha para pegar os dois fenômenos com precisão? Conhecer a formulação do elemento. Na primeira tentativa. Tá claro? Então, essa é a questão central. Se você não gosta de viver perigosamente, não quer ser um piloto de software, conheça a estrutura do método. Ela não é complicada, é que ela tem um procedimento. E esse procedimento tem que ser respeitado. Ok? Muito obrigado, um grande abraço a todos.